Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo e ao estudo sistematizado da doutrina espírita. Hoje nós vamos estudar sobre a formação dos mundos e da Terra e sobre os três reinos: mineral, vegetal, animal e hominal. Mas antes de falar um pouquinho sobre eles, eu quero saber se você já se inscreveu no nosso canal, se você curte os nossos vídeos, comenta, compartilha. Não deixe de realmente multiplicar o conhecimento da doutrina espírita. Isso é importante para que todos nós possamos crescer um pouquinho mais. E nessa aula nós vamos entender como se dá a formação dos mundos, como se deu a formação da Terra. Será que a Terra foi criada junto com o universo no mesmo momento? Como tudo isso aconteceu. E entender também qual é a relação entre os reinos. Será que o homem, será que nós em algum momento já fomos um animal? Será que nós viemos de fato dos reinos inferiores da criação? Se você tem dúvidas e você quer saber um pouquinho mais sobre essa temática, você está convidado para estar conosco na aula de hoje. Venha comigo então. Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, o tomo 1. Vamos ver hoje a formação dos mundos e da Terra e vamos ver também os reinos da natureza: mineral, vegetal, animal e hominal. Então, o objetivo específico do nosso estudo hoje é explicar, à luz dos ensinamentos espíritas, a criação dos mundos e do planeta Terra. Na aula passada, vocês devem lembrar que nós examinamos os mundos quanto ao seu aspecto evolutivo: mundos primitivos, de regeneração, mundos de expiações e de provas, felizes, e mundos celestes, tá? Não nessa ordem, que eu acabei não falando na ordem adequada, lembrando só, para vocês também não confundirem, mundos primitivos inicialmente, depois mundos de expiações e de provas, depois mundo de regeneração, mundos felizes e mundos celestes, agora sim, na ordem correta. Então nós examinamos e estudamos essa evolução na aula anterior, e hoje nós vamos estudar como se dá a criação dos mundos e da Terra também, como tudo aconteceu. E além disso, vamos caracterizar os reinos da natureza segundo a interpretação espírita. Vamos compreender um pouquinho mais sobre os reinos da natureza. E no tocante à formação dos mundos e da Terra, nós vamos trazer grande parte da nossa parte teórica, do nosso entendimento, digamos assim, do livro A Gênese, que é exatamente o último livro da codificação espírita. Lembrando que os livros são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, grande parte dessas informações, informações da aula de hoje, serão tiradas do livro A Gênese. E o que nos diz, então, Allan Kardec nessa obra da codificação? Diz o seguinte: o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que os enchem. Então percebam que a definição, o conceito de universo dentro da doutrina espírita é muito mais amplo do que o da ciência humana, porque aqui ele considera também tudo aquilo que vemos e que não vemos, porque nós precisamos destacar que nós temos sentidos físicos limitados. Então, por exemplo, tudo aquilo que acontece no âmbito do mundo espiritual, nós não temos normalmente, habitualmente, condições de visualizar, de perceber. Claro que as pessoas denominadas médiums, ostensivas, que têm aquela capacidade de interagir e perceber o plano espiritual de uma forma mais intensa, eles conseguem visualizar, mas a humanidade, de uma forma geral, não. Isso significa que não exista, não faça parte do universo esses mundos? Claro que fazem, mas os nossos sentidos não percebem. E então significa que há muito mais astros, mundos, planetas, além daqueles que nós, humanidade terrena, imaginamos. Então o universo, para a doutrina espírita, tem essa abrangência muito maior. A razão nos diz não ser possível que o universo
se tenha feito a si mesmo e que, não podendo ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Raciocínio lógico, bom senso. Como é que o universo tão perfeito, tão, na realidade, maravilhoso, e tudo, não só o universo, os planetas, a natureza, tudo é de uma perfeição tão admirável que é impossível nós acreditarmos que isso tenha saído do acaso e não de uma inteligência suprema. Então a doutrina nos leva a essa racionalização, a esse entendimento, mostrando que na verdade o universo só pode ser obra de Deus. Como terá Deus criado o universo? Tantas pessoas, tantos de nós nos questionamos sobre isso. O que será que o Espiritismo nos fala sobre isso? Primeira coisa que ele já nos coloca é o seguinte: Deus o criou de toda a eternidade, pois que ele é eterno. Um dos atributos de Deus é ser eterno, ou seja, ele sempre existiu. E se ele sempre existiu e sempre esteve trabalhando, porque Deus nunca esteve inativo em momento algum. Então, se ele sempre esteve trabalhando, significa que o universo está aí desde toda a eternidade, assim como Deus, ok? E ele diz: por mais que recuemos pela imaginação as mais longínquas épocas, aos supostos limites da criação, haverá sempre, além desse limite, uma eternidade. Então ele começa a dizer o seguinte, que é difícil, é praticamente impossível, considerando que Deus é eterno e que sempre esteve a trabalhar e que o universo, portanto, é eterno, nós definirmos esse limite da criação, ok? E além disso, vale ressaltar que nós ainda estamos aqui muito imperfeitos, com uma capacidade intelectual ainda muito limitada. Certamente, os espíritos puros já têm um outro entendimento da criação do universo, dos planetas, de tudo. Mas nós ainda, pela nossa pequenez espiritual, pelas nossas limitações, ainda não temos condições de acessar todas essas informações. Então a espiritualidade já é maravilhosa, que ela já nos diz muita coisa, e em cima daquilo que ela nos diz, nós já temos condições de absorver e de assimilar e de trabalhar e de caminhar e de vivenciar nas nossas vidas. Imagina se nós soubéssemos o todo. Mas então ele diz aqui: o universo nascido do eterno remonta aos períodos inimagináveis do infinito da criação, do infinito de duração. Ou seja, é aquilo que nós normalmente ouvimos, que Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Obviamente que isso é uma forma, né, um mecanismo, uma maneira de nós nos referirmos que, na verdade, tudo partiu das mãos de Deus, das mãos do Criador, e que no momento que ele desejou fazer com que as coisas fossem criadas, que a luz se fizesse, isso de fato aconteceu. Mas saber exatamente o momento exato em que as coisas aconteceram não nos é possível ainda. Olha aí, o começo absoluto das coisas remonta, pois, a Deus. Faça-se a luz, sim, quando ele achou necessário, quando ele entendeu necessário, mas saber exatamente quando se deu esse começo, só Deus. Como terá Deus criado o universo? Nós já não temos condições de saber quando, mas como? É o que nós vamos ver agora. Tendo-se feito ouvir a voz do Senhor, os materiais que no futuro haviam de agregar-se por si mesmos e simetricamente para formar o templo da natureza, se encontraram de súbito no seio dos vácuos infinitos. O que a Gênesis está querendo dizer com isso? Em resumo, de forma muito clara, quando chegou o momento, tudo conspirou para que o princípio material, como ele diz aqui, para que os elementos do universo começassem a se agregar, de modo a propiciar a formação dos astros. Quando chega o momento, a própria lei de Deus, que é perfeita, a própria lei que rege a matéria, faz com que elas se busquem, faz com que uma matéria se agregue à outra, dando origem àquilo que precisa ser criado. O mundo no nascedouro não se apresentou assente na sua virilidade, na plenitude de sua vida. Como todas as coisas, o universo nasceu criança.
assim como um planeta. Um planeta, ele não nasce com todo o seu potencial, com toda a sua virilidade desde o início. Ele evolui. Se a lei do progresso é uma lei divina, então, obviamente que tudo no universo nasceu assim, de modo que possa, no decorrer do tempo, das experiências, das vivências, progredir. Então é isso que a doutrina espírita e o livro A Gênese está nos informando, que o universo também nasceu, digamos assim, criança, e veio com tempos e tempos, o decorrer da humanidade, o decorrer do tempo, evoluir. A matéria cósmica primitiva, podemos entender isso aí, fluido cósmico universal, fez que sucessivamente nascessem turbilhões, aglomerações desse fluido difuso, amontoados de matéria nebulosa que se cindiram por si próprias e se modificaram ao infinito. Mais uma vez, naquele sentido de que tudo parte do fluido cósmico universal, que parte do princípio material. O fluido cósmico universal, lembrando, é a matéria geratriz de tudo que é matéria no universo. E essa matéria geratriz, ela, como ele disse assim, vai nascendo turbilhões, aglomerações desse fluido difuso, porque ele vai sofrendo infinitas metamorfoses. E essas metamorfoses vão dando origem a tudo que existe no universo, de mais ponderável a imponderável, ok? Transportando-nos a alguns milhões de séculos somente acima da época atual, verificamos que a nossa Terra ainda não existe. Está querendo aqui nos mostrar um pouquinho da condição do nosso planeta perto do universo. Na realidade, há um mundo gigantesco de planetas, de galáxias, de sistemas solares, tá? E ele já vai começar a nos mostrar que a Terra não apresenta na sua condição nada que a coloque como um planeta especial, como um planeta único diante de todo o universo. Por isso que isso também nos ajuda a compreender a pluralidade dos mundos habitados, porque a Terra, sem ser um planeta extraordinário, é habitado. Com certeza, os demais, ainda mais antigos, experientes, belos, com outras condições, também estariam na mesma condição, também seriam habitados. Então ele diz, mas que, entretanto, já planetas habitados dão vida e existência a uma multidão de seres, nossos predecessores na carreira humana. E nós, pobres seres pequeninos, que viemos após uma eternidade de vida, nós nos cremos contemporâneos da criação. Ou seja, mostrando que, na verdade, quando a Terra surgiu, já tinha aí antes dela uma eternidade de vida, de criação, de planetas, de sistemas solares. Como é que nós, realmente, ainda na nossa condição tão pequena, queremos ser contemporâneos da criação no sentido de quê? Que a Terra foi criada junto com o universo? Não, absolutamente não. A Terra foi criada muito tempo depois. Lembremos que a Terra, quando foi criada, Jesus já era um espírito puro, Jesus já era um Cristo. Então, onde Cristo evoluiu, se a Terra nem existia? Então, óbvio que a existência, a criação, o começo de tudo, foi muito antes da existência do planeta Terra. Quem quiser conhecer sobre a criação do planeta Terra, leia o livro A Caminho da Luz, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Lá nesse livro nós vamos ter condições de compreender como se deu o processo de criação da Terra, desde quando se pensou na criação desse planeta, tá? Então ali realmente é um livro assim de muito conhecimento, de muito aprendizado, e vale a pena todos nós termos esse conhecimento. Então, nos diz o seguinte: portanto, saibamos que atrás de nós, como à nossa frente, está a eternidade. O espaço é teatro de inimaginável sucessão e simultaneidade de criações. A criação é eterna. Deus sempre criou, Deus continua criando. Então há uma eternidade tanto antes da Terra quanto após a sua criação. As nebulosas são aglomerados de sóis em vias de formação,
e outras são vias lácteas de mundos habitados. Olha aí, mostrando como tudo está sempre em processo de criação, de mudança, de transformação. As nebulosas são aglomerados de sóis em vias de formação, mostrando que a todo momento há novas estrelas, novos sóis sendo formados. E se há novos sóis, há novas estrelas, há novas galáxias, significa que há novos planetas também sendo criados a todo momento. Enquanto outros se transformam, se extinguem, se modificam, lembrando que nada fica inerte na natureza. E aí ele diz aqui, outras são vias lácteas de mundos habitados, mostrando mais uma vez sobre a pluralidade dos mundos habitados. Então a criação universal não se acha restrita a nós, a formação isolada de nosso pequenino globo. Essa visão é uma visão pequena, é uma visão egoísta, é uma visão orgulhosa realmente de todos nós em achar que nós estamos aí no início, realmente na contemporaneidade da criação do universo. De modo algum. A base de construção dos mundos e dos corpos materiais é o fluido cósmico universal, também chamado de matéria cósmica primitiva. Já falei isso em slides anteriores, então vou só repetir. Tudo que é matéria no universo origina-se da matéria geratriz, que é o fluido cósmico universal, que decorre do princípio material, certo? Então, na realidade, todos os mundos, todos os corpos, todos os astros vêm do fluido cósmico universal, de modificações realmente do fluido cósmico universal. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a eterna geratriz. Não desapareceu essa substância, não morreu essa potência, pois que ainda incessantemente dá à luz a novas criações. Importante destacar isso. O fluido cósmico universal, ele está aí, presente em todo o universo. É como se nós estivéssemos mergulhados no fluido cósmico universal. É como se estivéssemos, não, nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Vejam, eu sempre gosto de fazer essa comparação porque fica de fácil entendimento. Imaginem um aquário. A água é o fluido cósmico universal e tudo que há dentro do aquário é o universo. Ou seja, tudo, na verdade, está inserido dentro do fluido cósmico universal. Esse fluido que se difunde pelos espaços nada mais é do que a substância primitiva onde residem as forças universais, donde a natureza ha tirado todas as coisas. Matéria geratriz, como já dissemos. Encontramos no fluido cósmico as forças inerentes que presidem as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Interessante destacar que nada do que acontece com o fluido cósmico universal, as inúmeras metamorfoses, fogem à lei da natureza. Absolutamente, tudo acontece em conformidade com as leis de Deus, com as leis da física, com as leis realmente divinas. Tudo, não há necessidade, por exemplo, de Deus refutar ou modificar as suas próprias leis. Se ele é perfeito, as suas leis são perfeitas. E se as leis são perfeitas, não há exceção a elas, porque não há erro. Percebem? Então, como ele diz aqui, tudo acontece conforme as leis imutáveis e necessárias para que o mundo seja, digamos assim, perfeito. Essas múltiplas forças, indefinidamente variáveis segundo as combinações da matéria, são conhecidas na Terra como gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa, mostrando mais uma vez que tudo acontece conforme as leis da natureza. Os movimentos vibratórios dessas forças são conhecidos sob os nomes de som, calor, luz e etc. Existe, essa parte aqui é bem interessante agora, prestem atenção. Existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, responsáveis por dirigir a vida de todas as coletividades planetárias. Fácil nós entendermos o que está sendo colocado para nós. Essas informações constam também essencialmente lá do livro A Caminho da Luz, que eu já comentei com vocês, tá bom? Vejam, obviamente
que o universo, ele é coordenado, ele é dirigido, criado por Deus, e Deus tem os seus filhos, aqueles que se encontram numa condição de pureza quase que igual, muito próxima dele. Eu não vou dizer pureza absoluta, porque realmente nós só podemos alcançar a perfeição relativa, absoluta, só Deus, mas é o que nós chamamos de Cristos, co-criadores, Cristos galácticos, Cristos solares. São espíritos puros que continuaram evoluindo dentro da primeira ordem de espíritos, que é a ordem de espíritos puros, e quanto mais eles evoluem dentro dessa ordem, mais eles são responsáveis por gerir, por administrar, por auxiliar a Deus na condução e na criação de tudo que há no universo. E é essa comunidade de espíritos puros aqui nós estamos aqui nesse exato momento comentando, e que no livro A Caminho da Luz também comenta. Então essa comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, por Deus, são responsáveis por dirigir a vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de Cristos, de espíritos puros, estão juntamente com Deus administrando a condução do universo. E Jesus é um de seus membros divinos, porque Jesus já é um Cristo, ok? Então ele também participa dessa condução do universo. E é lá também no livro Caminho da Luz nos fala que essa comunidade já se reuniu por 2 vezes nas proximidades da Terra. A primeira foi quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, na ignição da vida do planeta, ou seja, quando se estava iniciando, trabalhando, pensando na criação do planeta Terra, no desenvolvimento do planeta Terra. Então, próxima, nessa época, essa comunidade de espíritos puros se reuniu nas proximidades da Terra, exatamente nessa época da criação do planeta. E no segundo momento é quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra. Então, quando o planeta já estava criado, que se estava decidindo como seria a vinda de Jesus ao planeta Terra, essa comunidade de espíritos também se reuniu, ok? Então percebam que ela se reúne em grandes momentos, em situações realmente relevantes e que exigem, pela complexidade, pela importância, a união dessa comunidade. Aí nós vamos aqui trabalhar um pouquinho sobre a Terra de forma especial. A Terra conserva em si os traços geológicos de sua formação. As camadas geológicas da Terra vão realmente demonstrando esse processo evolutivo, desde a sua criação, ao seu processo de desenvolvimento, às eras geológicas, até a chegada do homem, dos seres vivos. Isso é uma forma também de nós compreendermos como se dá o processo de criação e de desenvolvimento dos planetas e, obviamente, de nós compreendermos melhor as leis de Deus. Acompanham-se-lhe as fases com precisão matemática. Sua história está escrita em suas camadas geológicas, conhecidas hoje graças à geologia. Então, nós trouxemos aí uma foto só para que nós tenhamos uma ideia daquilo que realmente a doutrina espírita nos mostra. Mais uma vez, dando ao homem a condição de compreender esse processo, compreender um pouco mais as leis de Deus e compreender que tudo obedece, digamos assim, a um plano. Nada, absolutamente nada é ao acaso. Nós vimos aí que a comunidade de espíritos puros se reuniu quando a Terra estava sendo realmente criada, quando Jesus resolveu vir ao planeta, descer, ou seja, mostrando mais uma vez que Deus está à frente de tudo, coordenando tudo o que acontece no universo. Mesmo as menores coisas não passam despercebidas aos olhos de Deus. Nós vamos agora, queridos amigos, então, dar início à segunda temática da nossa aula de hoje. Vamos estudar sobre os reinos mineral, vegetal, animal e hominal, ok? Vamos trabalhar a evolução do princípio inteligente dentro desses reinos. Nós já tivemos a oportunidade de comentar que o princípio espiritual,
lá no seu início, ele começa num processo de estágio nos vários reinos da natureza, ele vai pouco a pouco se individualizando, adquirindo conhecimento, experiências, agregando valor para que um dia ele possa ser transformado em espírito e adentrar no reino nominal, certo? Bom, para estudar os reinos tem alguns pressupostos importantes. Primeiro, de que Deus criou os espíritos. Nós precisamos compreender e entender a existência de Deus e que Deus é o grande criador do universo, ok? Segundo, que os espíritos foram criados simples e ignorantes com o objetivo, com o fim de se tornarem perfeitos. E é interessante nós entendermos isso, de que os espíritos foram criados simples e ignorantes, para que nós possamos mais uma vez ratificar a ideia de que tudo progride no universo. O princípio espiritual progride. Quando ele é criado, transformado em espírito, ele continua progredindo dentro do reino animal, dentro do reino hominal, porque o homem, mais uma vez, ele é criado simples e ignorante, sem um conhecimento para o bem ou para o mal, mas com aptidões para tudo, dependendo das suas experiências e do seu conhecimento, das suas vivências. E aqui dizendo que o progresso é sempre compulsório. Podemos estacionar por algum tempo, mas a vida nos impulsionará para o desenvolvimento ulterior. Lei do progresso, uma das leis divinas, a lei de Deus. Nós vamos estudar isso no ESD 2. O ESD 2 é totalmente voltado para as leis morais. Então nós vamos entender a lei divina e ela foi didaticamente dividida em 10 leis morais, que são as leis que nós vamos estudar no ESD 2. Vamos iniciar a primeira lei ainda no ESD 1, que é a lei de adoração, mas as demais serão dadas no ESD 2. Então é importante nós entendermos isso para que nós compreendamos esse progresso, essa evolução, esse caminhar dentro dos 3 reinos. Bom, quanto à divisão da natureza, existem 2 divisões que nós podemos identificar. Uma sob o ponto de vista material, onde os seres são divididos em seres orgânicos e inorgânicos. Orgânicos, aqueles que têm vida, inorgânicos, aqueles que não têm vida, ok? Essa é uma divisão do ponto de vista material. Já do ponto de vista moral é diferente. Nós temos aí 4 divisões. E é exatamente o reino, essas divisões, elas se caracterizam em reino mineral, vegetal, animal e hominal. Por que nós colocamos que sob o ponto de vista moral são 4? Porque cada um desses reinos demonstra um aprendizado diferente, uma evolução diferente, um conhecimento diferente. O princípio espiritual que habita o reino mineral não é o mesmo, não está na mesma condição evolutiva do reino animal e nem do reino hominal. Então nós conseguimos perceber claramente essa evolução. Por isso, há essa divisão em 4 reinos, diferentemente da divisão do ponto de vista estritamente material, onde só se trabalha seres orgânicos com vida e seres inorgânicos sem vida. Então, o princípio inteligente, que nós estamos falando sobre ele já há um bom tempo dentro do ESD 1, o que nos diz? Deus criou o princípio inteligente. Uma observação aqui, princípio inteligente é a mesma coisa que princípio espiritual, tá bom? Esse princípio espiritual, ele pode ser chamado, vocês podem ouvir isso dentro da doutrina espírita, vocês podem ouvi-lo como mônada espiritual, é o mesmo princípio espiritual, chamado mônada espiritual, como ele também é chamado de princípio inteligente. Por que há 3 nomes para a mesma coisa? É uma forma que a doutrina encontrou para demonstrar em que período dessa evolução que o princípio espiritual sofre, ele estaria. Quando vocês ouvirem falar de mônada espiritual, significa que se está se falando do princípio espiritual logo no início, quando ele é criado por Deus, na sua fase inicial e primeira. Então, o princípio espiritual, quando começa o seu processo evolutivo, é chamado de mônada espiritual. Quando o princípio espiritual está no meio do caminho, digamos assim, do meio para frente, se chama
princípio inteligente. É uma forma de nós entendermos que esse princípio já evoluiu um pouco, já estagiou em alguns reinos da natureza, ok? Então ele é chamado de princípio inteligente. Mas, na verdade, tudo isso é princípio espiritual. Então, voltando aqui ao nosso slide. Deus criou o princípio inteligente destinado a realizar, através da evolução, a assimilação do conhecimento, chegando ao discernimento e à razão na fase hominal, quando então passa a ser denominado espírito, posto que já se reveste de características especiais. Então, o espírito ele só é chamado de espírito quando ele entra no reino nominal. Quando o princípio inteligente ou princípio espiritual sofre uma transformação, essa transformação acontece no plano espiritual, o espírito é criado e passa a reencarnar no reino nominal. O princípio inteligente, portanto, ele vai estagiar em todos os reinos da natureza, começando no mineral e indo até o nominal, extraindo de cada um deles os subsídios necessários para a sua evolução. Que subsídios são esses? O que ele adquire no reino mineral, no vegetal, no animal e no nominal? No mineral, ele aprende o poder agregador das moléculas e das partículas. É no reino mineral que esse poder agregador da matéria é aprendido, é adquirido. Quando se adquire esse poder agregador durante milhões e milhões de anos, se adentra no reino vegetal e se adquire a sensibilidade. A sensibilidade está presente no reino vegetal. E o princípio espiritual passa milênios no reino vegetal, adquirindo realmente essa sensibilidade. Depois, já aprendeu o poder agregador da matéria, agora aprendeu a sensibilidade. Quando ele se encontra pronto, ele adentra no reino animal para aprender a motilidade, que é a capacidade de locomoção, e os instintos. Isso ele adquire no reino animal. Vai passar milênios e milênios no reino animal. E aí, quando o princípio inteligente já adquiriu poder agregador da matéria, sensibilidade, instinto e motilidade, aí sim ele está pronto para adentrar no reino nominal. Aí esse princípio inteligente sofre uma transformação no plano espiritual, o espírito é criado. E aí sim, quando o espírito é criado, ele adquire definitivamente individualidade. Ele adquire a capacidade intelectiva, inteligência. Ele adquire o livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre o certo e o errado. E ele entra no período de humanização, começa a reencarnar no reino nominal. Então, o que eu estou querendo dizer é: Evelyn, eu já fui um animal? Não, porque quando o seu espírito foi criado, o meu espírito foi criado, eu já comecei a reencarnar no reino nominal. O princípio inteligente espiritual foi um animal, mas a Evelyn não, porque eu só me tornei espírito Evelyn, individualizada e consciente de mim mesma, quando eu fui criada como espírito. Deu para entender? Ok? Qualquer dúvida, vocês mandem mensagem para mim, mensagens que eu estou à disposição para sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza e se elabora pelos diversos graus dos reinos da natureza. É importante nós entendermos isso porque hoje, depois que na realidade nós já no reino nominal e quando nós nos tornamos espírito, nós temos a nossa individualidade e nós jamais a perderemos. E esse princípio inteligente ele vai se individualizando pouco a pouco. O que eu quero dizer com isso? O princípio inteligente que estagia nos primeiros animais do reino animal, eles são bem menos individualizados do que
o animal do último, digamos assim, mais evoluído dentro do reino vegetal, como por exemplo os mamíferos, ok? É claro que a individualização do princípio espiritual nos mamíferos está muito maior do que nos animaizinhos, por exemplo, ainda moluscos, etc. Por quê? Porque há um processo de elaboração e individualização desse princípio inteligente. Claro que quando ele já vai ser transformado em espírito, ele tem que estar praticamente, completamente individualizado, para que ele possa realmente se tornar um espírito e nunca mais perder essa sua característica, tá bom? E aí é exatamente o que nos fala, mais uma vez, de forma brilhante, a doutrina espírita. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo ao arcanjo. O arcanjo não é a nossa destinação? Reino angélico, espíritos puros, é isso que ele está querendo dizer. Não há quebra, não há, na realidade, interrupção no progresso de tudo que existe no universo. Desde a matéria mais simples à mais perfeita, há um encadeamento de tudo. Por isso que ele diz, tudo se encadeia, desde o átomo aos anjos. É a teoria doutrinária da criação dos seres, revela o processo evolutivo a partir do reino mineral até o hominal. Essa teoria de evolução é mais audaciosa que a de Darwin, mostrando aí a ontogênese espírita, mostrando então essa evolução desde o átomo, desde o princípio, realmente, no princípio espiritual, quando ele começa a estagiar no reino mineral, até a sua chegada ao reino hominal. E aí aqui tem uma frase que é atribuída a Leon Denis, que diz o seguinte: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem, mostrando, querendo traduzir então o processo evolutivo do princípio espiritual nos vários reinos. Em cada uma dessas fases existe uma zona intermediária, como se pode verificar nos estudos científicos. Eu coloquei aqui a foto do arco-íris, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Nós conseguimos perceber o limite de uma cor e de outra cor no arco-íris, ou quando chega exatamente, quando está finalizando uma cor e iniciando outra, elas se misturam sem que você consiga estabelecer um limite entre elas. Não é assim? E na natureza também. Então ele está querendo dizer que em cada uma dessas fases existe uma zona intermediária, onde se faz a conexão entre uma e outra. Fica difícil nós estabelecermos, às vezes, onde termina, por exemplo, o reino mineral e inicia o vegetal, onde termina o reino vegetal e inicia o animal, e onde termina o animal e inicia o hominal. Por quê? Porque nesse meio, nessa fase intermediária, é como se houvesse, na realidade, uma mistura. Mais uma vez mostrando o encadeamento de tudo de forma perfeita na natureza. Vamos estudar então agora de forma mais detalhada os reinos, tá bom? Reino mineral, constituído de matéria inerte, que são os seres inorgânicos. Existe uma força mecânica que faz com que eles se atraiam, tá? Lembram que eu falei do poder agregador da matéria, que é o que se aprende, que é o que o princípio espiritual aprende no reino mineral? Então, essa força mecânica que os faz, digamos assim, se agregarem, essas moléculas estarem juntas, é exatamente o que vai fazendo com que o princípio espiritual inicie no seu aprendizado evolutivo. Não tem vitalidade, seres inorgânicos, não tem vida, não tem movimentos próprios, formados apenas pela agregação da matéria. Por isso, a característica básica desse reino é a atração. E característica básica, mas necessária para o início da evolução do princípio espiritual. O reino mineral tem a sua intermediação do reino mineral com o reino vegetal, é no caso do que chamamos geração espontânea dos vírus nas estruturas cristalinas. Então, essa geração espontânea dos vírus nas estruturas cristalinas é o que, segundo a doutrina espírita, se considera o ponto intermediário entre reino mineral e reino vegetal. Já no reino vegetal, já há uma diferenciação em relação ao reino mineral. As manifestações já são mais avançadas,
são compostos ainda de matéria inerte. O que quer dizer matéria inerte? Não é que eles sejam inorgânicos, eles são inorgânicos. Ele já tem a vida orgânica, ele já tem princípio vital em si. Mas a matéria inorgânica é o corpo, na realidade, a composição das plantas, a matéria utilizada pelas plantas, ela não tem vitalidade. O que eu quero dizer? Se o princípio vital deixar de estar presente naquela plantinha, ela morre, certo? Então, a matéria é, digamos assim, vitalizada. A matéria é vitalizada, mas se ela estiver sem o fluido vital, ela não tem vida, portanto, ela é inerte. São dotados de vitalidade, têm vida orgânica porque tem o princípio vital, como eu estava falando, tá? Nós vamos ver, inclusive, no reino animal e no reino nominal também, que a nossa matéria, o nosso corpo, é feito de matéria inerte. Se o fluido vital e o espírito que habita saírem, se desligarem, morre, perfeito? Não pensam, as plantas não pensam. Elas não têm percepções, não têm sensação de dor. Nós estamos até estudando sobre esse assunto, atualmente no Pétalas do Espiritismo, falando sobre o reino mineral e sobre o reino vegetal. E nós estamos exatamente questionando isso, estamos aprendendo sobre isso, que as plantas, elas obedecem, digamos, a um processo natural, a um processo automático, a um processo que faz parte das leis de Deus, mas que não representam um pensar, uma intelectualidade, uma vontade. As plantas, por exemplo, que são sensitivas, mais sensitivas, nós citamos, o livro até cita, o livro dos Espíritos, a Dioneia, que é aquela que quando os insetos, são chamadas plantas carnívoras, que quando os insetos pousam, elas de alguma forma absorvem aquele inseto e se alimentam deles. Aquilo ali não há, digamos assim, pensar, não há entendimento e intelectualidade. Há uma força mecânica natural que faz com que as plantas ajam desta maneira. Então é importante nós entendermos que exatamente não há percepções. As plantas não têm percepções e, portanto, elas não sentem dor. Agora, no tocante à dor, o Espírito Miramês, quando está comentando essa questão, ele nos diz o seguinte, que elas não sentem dor da forma como nós entendemos e estamos acostumados, mas que existe uma dor numa dimensão diferente, numa dimensão, há uma espécie de dor, numa dimensão diferente que nós não conseguimos compreender. Ele até coloca, o Espírito Miramês, faz uma comparação com a dor do mestre durante o suplício. Ele diz, óbvio que Jesus sentiu dor durante o suplício? Sim, obviamente que sim. Mas é uma dor diferente, é uma dor incompreensível para nós. Por conta de toda a perfeição dele, a forma como essa dor era assimilada por ele é completamente diferente da forma como nós assimilamos a dor. Então, é óbvio que ele sentiu a dor, sim, mas em uma dimensão diferenciada. E o Espírito Miramês coloca exatamente isso em relação às plantas. Há uma espécie de dor, mas não a dor que nós conhecemos. A dor que nós conhecemos não existe nas plantas, tá bom? Elas não têm vontade, não têm consciência de si mesma, possuem instinto natural e cego, e o instinto de conservação delas é mecânico. É esse instinto de conservação mecânico que faz com que as plantas busquem aquilo que lhes é útil e se afastem daquilo que lhes pode prejudicar. Isso não é raciocinado, isso é um instinto de conservação mecânico. Por isso que elas possuem esse instinto natural e cego, não é nada raciocinado, as plantas não sabem que existe e elas não têm vontade. A característica básica delas, então, é a sensibilidade, é a sensação. Como entender que algumas plantas denotam grande sensibilidade e uma certa espécie de vontade? É exatamente uma transição entre o vegetal e o animal, mas não tem vontade própria e elas não pensam.
Então, quando nós identificamos essas espécies de plantas, como por exemplo as plantas carnívoras, nós estamos aí identificando já uma transição. É exatamente aí que se inicia o período de transição entre o reino vegetal e o reino hominal. Haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as levam a procurar o que lhes possa ser útil e evitar o que lhes possa ser nocivo? Há uma espécie de instinto puramente mecânico, nos mostrando que, se nós quisermos entender que existe aí um instinto de conservação, nós podemos, mas ele é puramente mecânico, ele não obedece a qualquer racionalização, porque as plantas não pensam e não têm vontade. Nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita, como os outros seres, nos diz o Livro dos Espíritos. Tudo é mais perfeito. As plantas, porém, são sempre plantas, como os animais, sempre animais, e os homens, sempre homens. Embora haja uma perfeição maior, cada um está dentro do seu reino e, como tal, obedece a essa classificação. Mas é óbvio que as plantas são mais belas, mas as cores são mais perfeitas, tudo é mais gracioso, os animais também são mais belos. Há em tudo mais beleza, perfeição e graciosidade, embora continuem dentro de cada um dos seus reinos. Olha aí, nós falando exatamente desse período agora de intermediação entre o reino vegetal e o reino animal. Então vejam, do reino vegetal para o reino animal, nós temos aí no meio os vegetais carnívoros, como a dioneia. É esse tipo de planta que demonstra a intermediação do princípio espiritual entre reino vegetal e reino animal. Então percebem como não há nada de forma brusca, não há uma quebra nessa evolução, nesse desenvolvimento, tudo se encadeia numa perfeição realmente admirável. Vamos então adentrar no reino animal. Já vimos o reino mineral, a intermediação do mineral para o vegetal, já vimos o reino vegetal, já vimos a intermediação do vegetal para o animal e agora vamos ver o reino animal. Então, os animais constituídos de matéria inerte, porque o corpo dos animais, a matéria que os compõe é inerte. Agora, quando são dotados de vitalidade em função da presença do fluido vital e do princípio espiritual, passam a ser seres orgânicos, dotados de vitalidade. Tem uma espécie de inteligência instintiva ilimitada, cujo exercício é mais precisamente concentrado sobre os meios de satisfazer as suas necessidades físicas e prover a conservação. Muitas pessoas perguntam, Evelyn, os animais pensam? Porque há determinadas situações que eles agem que realmente parece que eles pensam, que eles entendem o que nós estamos falando. E é o que a doutrina espírita nos mostra. Há uma espécie de inteligência instintiva ilimitada, que essa inteligência, ela existe, mas basicamente para suprir as necessidades físicas, materiais de conservação daquele ser. Um exemplo, um cachorrinho, que nós tenhamos um cachorrinho doméstico, um animal doméstico. Se você colocar, por exemplo, de um lado, à sua direita, o alimento daquele animal e à sua esquerda a água daquele animal, ele vai ter condições de escolher entre o alimento e a água. Mas o que vai fazer com que aquele animal busque a água ou busque o alimento, a comida? O fato dele estar com sede ou com fome. Então, se ele estiver com sede, ele vai buscar água, mas não é porque ele pensou, raciocinou, intelectualizou e disse, eu vou beber água. Não, mas é uma inteligência instintiva que faz com que ele busque aquilo que possa prover, suprir a sua necessidade de conservação. Então, se ele está com sede, ele vai dobrar para a direção da água. Então é isso que a doutrina nos mostra. Ele teve ali um certo poder de escolha? Pô, teve, com certeza ele teve. Mas qual é o objetivo? O que o move?
é a inteligência como a do homem, com a consciência de si? Não, é uma necessidade de prover as suas realmente necessidades físicas, a sua conservação. Então vejam, no reino animal não há criatividade, eles não criam nada, ok? Eles podem até aprender se eles forem adestrados, mas não há criação. Eles não têm livre-arbítrio, a liberdade restrita aos atos da vida material. Eles não têm esse livre-arbítrio no sentido de quê? De escolher entre o certo e o errado. Eles têm livre-arbítrio para ir para frente, para trás, dobrar para a esquerda, para a direita, conforme as suas necessidades materiais. Mas eles não decidem nenhum aspecto moral, ok? E é exatamente por isso eles não têm esse livre-arbítrio, é que eles não têm, e não têm a consciência do certo e errado, que eles não são submetidos à lei de causa e efeito. Eles não têm responsabilidade pelos seus atos, certos ou errados, porque eles não racionalizam aquela decisão. Tá? Então, o instinto se elabora dentro do reino animal e eles adquirem a motilidade, que é a capacidade de se locomoverem dentro desse reino. Olha, vejam aqui que interessante essa pergunta. Os animais possuem algum princípio independente da matéria que lhes sobreviva ao corpo semelhante à alma? E o que nos diz a doutrina? Sim, mas é uma alma inferior à do homem. Entre a alma dos animais e a dos homens, há uma distância semelhante existente entre a alma dos homens e a de Deus. Significa que os animais, eles têm uma alma, um perispíritozinho, eles têm. Só que, e precisa ser assim? Precisa, porque o princípio inteligente não vai se individualizando pouco a pouco no decorrer desses reinos. Então a individualização não pode se iniciar só quando ele se transforma em espírito. Essa individualização desse princípio inteligente tem que começar nos reinos inferiores. Por isso que isso já acontece no reino animal. Essa individualização já é mais óbvia, já é perceptível dentro do reino animal. E é por isso que existem almas no plano espiritual, as alminhas dos animais. Só que não é como a nossa, é como ele diz aí, há uma distância gigantesca como a nossa alma e a de Deus. E é uma alma inferior à do homem. Tanto é que essa alma dos animais, elas são submetidas à reencarnação. E elas não ficam tempos e tempos no plano espiritual. Não. Essa alminha, elas ficam poucos meses no plano espiritual. Por quê? Porque precisam continuar o processo evolutivo. Essa alma do animal precisa continuar evoluindo para que ela possa um dia estar em condições de se transformar em espírito, aí sim, individualizado completamente. Então, isso é um processo. Agora, a pergunta é, Evelyn, o animalzinho que tem essa alma, esse seu perispírito no plano espiritual, está consciente de si? Sabe que existe? Não. Eles são administrados, conduzidos por espíritos destinados a essa função. Há espíritos com a competência de cuidar desses animais quando eles chegam no plano espiritual. E há espíritos que cuidam dos cardumes, há espíritos que cuidam já dos animais mais próximos da individualização. Então, há, na verdade, um trabalho de cuidado, de administração, de condução do princípio inteligente quando ele está estagiando no reino animal, ok? Tanto na matéria, então, há espíritos que conduzem, que administram todos os reinos da natureza, tanto na matéria física quanto no plano espiritual. Após a morte, então, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma, conserva a sua individualidade, ou seja, vai estar lá a alma do animal, mas quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhes permanece em estado latente. Então, há a individualidade, há a alma, há o perispírito do animal, mas não há a consciência de si, ok? Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se, depois da morte, num estado de erraticidade, como a do homem. O que é erraticidade? Só para vocês entenderem.
Erraticidade é o nome que se dá ao espaço, ao período que o espírito fica desencarnado entre uma reencarnação e outra. Nós não estamos num processo evolutivo, nós não temos que reencarnar inúmeras vezes? Pois muito bem, esse espaço de tempo entre uma reencarnação e outra, que nós ficamos no plano espiritual aprendendo, adquirindo conhecimento, é chamado de erraticidade, ok? Espíritos puros que não precisam mais reencarnar não ficam em erraticidade, porque erraticidade é o espaço entre duas reencarnações. Se eu não reencarno mais, eu não tenho erraticidade. O plano espiritual é o meu estado normal e comum. Então a pergunta do Livro dos Espíritos é: considerando que a alma do animal permanece viva com a sua individualidade no plano espiritual, eles ficam num estado de erraticidade, como o homem? E aí o que nos diz o Livro dos Espíritos? Fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo, mas não é um espírito errante. Eles não são ainda espírito errante, porque não foram transformados em espíritos. Ainda é o princípio inteligente que está nessa condição. Ele só é espírito quando ele já inicia a sua reencarnação no reino nominal. Então o animal ainda não é um espírito errante, ok? O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõe os animais, o animal não dispõe os animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, é classificado por espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Então percebam que esse princípio espiritual dos animais, eles são, como ele diz aqui, classificados por outros espíritos que têm essa competência. E esses espíritos vão exatamente trabalhar o seu retorno à matéria, em que condição se dará, em quanto tempo. É possível que alguns permaneçam uns meses a mais do que outros? Claro que sim. Cada situação, cada necessidade é uma individualização. Mas a importância nesse momento é nós compreendermos que os animais não ficam no plano espiritual anos e anos e anos esperando os seus donos chegarem. Não, eles precisam de uma forma mais rápida e célere voltar ao processo reencarnatório para evoluir. Os animais estão sujeitos à lei de causa e efeito? Não, pois eles não possuem consciência do seu eu. Sua inteligência permanece latente. Se eu não tenho consciência do meu eu, como é que eu posso estar sujeito à lei de causa e efeito? Como é que eu posso responder por uma atitude positiva ou negativa se eu não raciocinei, se eu não intelectualizei aquela decisão? Os animais não têm como fazer isso, então eles não estão sujeitos à lei de causa e efeito. E vocês podem me perguntar: Evelyn, então por que os animais sofrem dor? Por que eles precisam passar por esse tipo de sofrimento se eles não estão submetidos à lei de causa e efeito? Porque a dor é aprendizado. Nós, quando chegamos no reino nominal, precisamos já ter passado e conhecido a dor nos reinos inferiores, porque senão nós não suportaríamos a dor mais simples e pequena no reino nominal. Nós não suportaríamos. Por quê? Porque nós estaríamos vendo aquilo, sentindo aquilo, aquela dor pela primeira vez. Então Deus é tão perfeito que Ele permite que nos reinos inferiores nós já tenhamos, nós que eu digo, o princípio espiritual, ok? O princípio espiritual já tenha contato com a dor, para ele ir aprendendo a lidar com ela. E quando esse princípio é transformado em espírito e começa no reino nominal, nós tenhamos condições de suportar a dor. E muitas vezes não conseguimos, tanto é que há inúmeros espíritos que se suicidam porque não conseguem lidar com as suas dores. Imaginem se nós não tivéssemos conhecido a dor antes. Seria muito pior, viveríamos, a humanidade toda viveria se suicidando. Claro que o fato da dor precisar chegar aos reinos inferiores não significa dizer que o homem tem total liberdade de infligir sofrimento aos reinos inferiores. São coisas completamente distintas. Não é porque
a dor é importante para o aprendizado do princípio espiritual, que eu vou sair aí de forma ruim, de forma realmente perniciosa, de forma voluntária, causando dor nos animais e prejudicando as plantas, matando as plantas. Mesmo que as plantas não sintam dor da forma como nós conhecemos, seria extremamente cruel da nossa parte sair matando as plantas de qualquer maneira, sem uma necessidade, sem um porquê, sem um fim útil. Isso é imperfeição moral e nós vamos certamente responder pelos nossos excessos contra os reinos vegetal, animal. Ok? Então, eu posso necessitar do animal para me alimentar? Ainda posso. Mas é certo eu maltratar de forma voluntária e propositada os reinos inferiores? De modo algum. Então, eu vou responder pelos meus atos perante a justiça divina. Perfeito? Além do instinto, alguns animais possuem uma espécie de inteligência. Com que finalidade essa inteligência é utilizada? Aí é aquilo que nós falamos no início, para satisfazerem suas necessidades físicas e de sobrevivência. Nada criam, nem melhora alguma realizam. Fazem hoje o mesmo que faziam ontem, nem melhor nem pior. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Então, a inteligência é instintiva, é uma inteligência objetivando a satisfação das necessidades físicas e a busca pela sobrevivência, completamente distinta da inteligência do homem, que lhe proporciona a vida moral, a diferenciação do certo e errado, o livre-arbítrio real e, obviamente, a responsabilização pelos seus atos. Ok? E aí vamos também trabalhar a intermediação entre o reino animal e o reino hominal. E é exatamente os antropóides que estão ali intermediando o reino animal e o reino hominal, os chamados macacos, ok? E essa transição do reino animal para o reino hominal é exatamente aquilo que eu falei para vocês. Quando o princípio inteligente já adquiriu a individualização máxima que poderia adquirir dentro do reino animal, e no plano espiritual sofre uma transformação e aí o espírito é criado. Então essa transição do reino animal para o reino hominal, vamos entender um pouquinho. Elo é o elemento intermediário que liga duas partes de um determinado sistema. A ausência de elos nessa transição deve-se à evolução que se processa também fora da matéria, podendo nesse estágio, onde o princípio inteligente encontra-se revestido somente de protoforma espiritual, correspondente à espécie, sofrer modificações adaptativas com as quais se materializam por ocasião do plano terreno. Explicando para vocês, existe dentro da ciência humana o que nós chamamos de um elo perdido. A ciência não consegue, de forma plena, identificar o último animal, o último ser, elemento do reino animal e o primeiro ser, elemento do reino hominal. É como se houvesse um elo perdido entre esses extremos. E nós não estávamos estudando exatamente que não há quebras bruscas entre os reinos, há sempre e exatamente um processo de sequência entre esses reinos e que esse processo de intermediação acontece de forma que muitas vezes você não sabe onde termina um e começa o outro. Existe dentro da ciência humana essa falha entre o limite do reino animal para o início do reino hominal. E aí a doutrina espírita nos fala que esse elo perdido, na verdade, não é perdido. Ele é perdido apenas porque se busca esse elo aqui dentro da vida material.
E esse elo existe, mas ele não está aqui. Esse elo, na verdade, é um elo espiritual, porque a mudança, a transformação, a evolução que aconteceu se deu, como ele diz aqui, no plano espiritual. Ele diz aqui, onde o princípio inteligente encontra-se revestido somente da protoforma espiritual. O que é protoforma espiritual, meus amigos? É exatamente do princípio inteligente do seu perispírito no plano espiritual. E é esse perispírito que vai sofrer a transformação e vai virar espírito. Emmanuel, em A Caminho da Luz, já conversamos sobre isso, fala sobre a grande transição. E ele nos diz aqui, os séculos correram o seu velário de experiências penosas sobre a fronte dessas criaturas de braços alongados e de pelos densos, até que um dia as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos, nas regiões siderais e em certos intervalos de suas reencarnações. Percebem? O elo perdido está aí no livro A Caminho da Luz, mostrando para nós como aconteceu a transformação, a mudança do reino animal para o reino hominal, do reino animal para o reino hominal. Então, quando ele diz aqui, hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual. Hostes invisíveis são os espíritos desencarnados, responsáveis por esse mistério. O corpo perispiritual no plano espiritual. Então, percebe que isso não aconteceu aqui? Por isso que a ciência do homem não descobre, mas lá. Então ele diz, dos homens primitivos, então o perispírito dos homens primitivos sofreu essa transformação, como ele diz aqui, nas regiões siderais e em certos intervalos de suas reencarnações, quando eles estavam na erraticidade e não na matéria, ok? Eis a resposta que a ciência buscava desde Charles Darwin, quando escreveu a famosa teoria sobre a origem das espécies. O elo perdido seria o espécime intermediário entre o macaco e o homem Pithecanthropus erectus, cujos fósseis foram encontrados em Java em 1894. Então, o elo perdido é esse intermediário entre o macaco e esse homem Pithecanthropus erectus. E eles não conseguem achar. E por quê? Porque a transformação se deu no plano espiritual. Adentramos então no reino hominal. Tem tudo o que existe nas plantas e nos animais. Poder agregador da matéria, sensibilidade, instinto e motilidade. Domina todas as outras classes por sua inteligência especial e ilimitada. Sua inteligência lhe dá consciência do seu futuro, percepção das coisas extramateriais, conhecimento de Deus. Reino animal não tem conhecimento de Deus, ok? Percepção das coisas extrasensoriais, percepção do mundo espiritual, entendimento, não tem. Consciência do seu futuro, do amanhã, do seu progresso, nada disso existe no reino animal, só no reino hominal. Nas linhas da civilização, o reflexo precede o instinto. Este, a atividade refletida. Esta, a inteligência. Esta, por sua vez, a razão e, finalmente, esta, a responsabilidade. Mostrando, então, aí como nós nos portamos no decorrer desse processo evolutivo. Primeiro vem o instinto, depois uma reflexão, a inteligência, a razão e a responsabilidade sobre os atos cometidos. Dentro do reino hominal, existe então o aparecimento do pensamento contínuo, ou seja, essa constância de pensamento. No reino animal, o pensamento ele é fragmentado. Existe uma espécie de pensamento? Existe, mas é fragmentado. E no reino hominal, não. É exatamente um pensamento contínuo. Nós adquirimos o livre-arbítrio, ok? Capacidade de compreender, de decidir entre o certo e o errado, capacidade, como ele diz aqui, responsabilidade moral, entendimento do certo e do errado. Fazendo então aí um resumo daquilo que nós vimos nos reinos. Reino mineral, atração, poder agregador da matéria. Reino vegetal, sensibilidade, sensação. Reino animal, instinto e motilidade. Reino hominal,
livre-arbítrio, pensamento contínuo, razão, conhecimento de Deus. E para onde vamos? Será que nós já chegamos no nosso estágio maior de evolução? Claro que não. Estamos caminhando para o próximo reino, que é o reino angélico, que são, na verdade, destinados, que é o reino, na verdade, destinado aos espíritos puros. Estamos caminhando para o reino angélico. Então, o princípio inteligente estagia pelos 3 reinos, há ali uma transformação gradual do princípio inteligente até a condição de espírito, quando ele inicia no período chamado de humanidade. E o nosso próximo passo é o reino angélico. Estamos caminhando, trabalhando para isso, para sermos espíritos perfeitos. Algumas perguntinhas importantes para nós. Analisando as estruturas orgânicas, é difícil estabelecer um limite entre os animais e o homem, onde encontramos a grande diferença entre ambos. Reconhecerei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Quando a criatura tem essa condição de compreender, de pensar no ser superior, em Deus, ele já se encontra no reino nominal, na condição de humanidade. Essa é a grande diferença entre os 2 reinos. O espírito do homem tem, após a morte, consciência de suas existências anteriores ao período de humanidade? É dizer, ele vai lembrar de quando o princípio espiritual habitou nos reinos inferiores da criação? Essa é a pergunta. E a espiritualidade nos diz, não, pois não é desse período que começa a sua vida de espírito. Difícil é mesmo que se lembre de suas primeiras existências humanas, como difícil é que o homem se lembre dos primeiros tempos de sua infância e ainda menos do tempo que passou no seio materno. Essa é a razão porque os espíritos dizem que não sabem como começaram, porque as lembranças, se existirem, é só a partir de quando ele é criado como espírito, porque é a partir daí que ele é ele. Até então ele era princípio inteligente, ele ainda não tinha individualização, ele ainda não tinha consciência de si mesmo. Agora, na condição de espírito, sim. Então, se fosse para lembrar, seria a partir do momento que ele encontra-se, inicia na sua vida de espírito. Então, não existe a menor possibilidade de se lembrar de quando o princípio espiritual estagiou nos reinos inferiores da criação, ok? Mas o Livro dos Espíritos nos mostra que nessa fase inicial nós também não lembramos. É como ele diz, do mesmo jeito que nós não lembramos da fase infantil muitas vezes e quando estávamos no seio materno, não se consegue lembrar das primeiras reencarnações no reino hominal, ok? Se todos os homens são formados dos mesmos materiais encontrados na Terra, como explicar as diferenças físicas e morais entre os povos? E nos diz a doutrina espírita, essas diferenças estão relacionadas à ação do clima, da vida e dos costumes. Então, em função do clima, da vida, de cada um dos costumes, formam-se essas diferenças físicas e morais entre os povos, mas todos provêm, na verdade, do mesmo fluido cósmico universal, do mesmo princípio material. E aqui nós vamos finalizando o nosso estudo com esse último slide. Caso vocês desejem estudar, conhecer um pouquinho mais sobre a evolução do princípio inteligente, do princípio espiritual, tem aqui a obra A Evolução do Princípio Inteligente. Nesta obra encontraremos com detalhes os problemas relativos à evolução, seja do espírito, seja de outros seres vivos. Ok, meus queridos amigos? Espero que vocês tenham gostado do nosso estudo. É fundamental nós termos esse entendimento. A doutrina espírita realmente é maravilhosa, ela nos esclarece, ela nos tira da ignorância, e como é bom ter a oportunidade de estudar com a doutrina espírita. Espero que vocês tenham gostado do nosso estudo. O ESD 1 ainda não acabou, mas faltam poucos cursos, poucas aulas para nós finalizarmos este primeiro módulo do estudo sistematizado da doutrina espírita. Eu espero você, então, no nosso próximo estudo. Um grande abraço.
Queridos amigos, então estamos finalizando mais uma aula, mais um ESD 1. Espero que tenha sido útil para você, que você possa ter sanado um pouquinho as suas dúvidas sobre a evolução do princípio espiritual e também sobre a formação dos mundos. Eu espero você no nosso próximo encontro. Um grande abraço. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar o nosso estudo. Um grande beijo e até a próxima!